Hebreus capítulo 6, verso 11 em diante. Eu já expliquei do verso 9 até o verso 12, tá bom? Mas porque é um assunto só, então eu coloquei do verso 11 até o finalzinho aqui do capítulo, tá bom? Só a criançada sair ali. Você que está em casa pode acompanhar também a leitura. Hebreus capítulo 6, verso 11 em diante, diz assim: Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo assim: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, a Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Lançando mão da esperança proposta, é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Está aí, na verdade, a razão por que eu coloquei estes versos, verso 11 em diante, não a partir do 13, é porque o que ele diz aqui no verso 18, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, está vendo? Existe um objetivo, né, de nós lançarmos mão, eu vou usar a nossa linguagem aqui, tomar posse, né? A gente tomar posse da esperança proposta. Ele também colocou isso no verso 11. Nós sigamos até o fim a mesma diligência, olha lá, para a plena certeza da esperança. Uma esperança que foi proposta e cabe a cada um de nós decidirmos se isso acontece muito no livro de Hebreus, se nós vamos abraçar essa proposta de Deus a nós ou não. Então, lançar mão da esperança proposta é porque Deus tem uma proposta à vida do seu povo, no caso aqui era o povo judeu, né? Que a gente já viu que estava sofrendo com a tentação de, por conta da perseguição intensa, eles saíram do judaísmo, se converteram ao cristianismo e agora, por causa da perseguição, estão tentados a voltar ao judaísmo. Então, a gente já viu as razões de por que não se deve fazer isso, e essa é mais uma delas, porque há uma esperança que está sendo proposta à igreja por intermédio de Jesus Cristo. E tem algumas ações que, em função dessa esperança que foi colocada sobre o povo judeu aqui e sobre todos nós, que nós devemos fazer para podermos abraçar essa esperança. A primeira coisa que nós devemos fazer para lançarmos mão dessa esperança que é proposta a cada um de nós é correr. Não se recebe uma proposta como essa andando. Diz aí o verso 18, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio. Então, ele diz que aqueles que têm alento são aqueles que o autor aos Hebreus se identifica com, diz que eles correram literalmente para se refugiarem. Aqui aparece a palavra refúgio para nos lembrarmos das cidades de refúgio.
cidades de refúgio que eram colocadas para aqueles que eventualmente assassinassem alguém. Era sem querer querendo, tá? Não era querer querendo, não. Era sem querer mesmo. Vinha um vingador de sangue e o camarada pulava longe para a cidade de refúgio, e quando ele chegasse, entrasse lá, aquele que era o vingador da família não teria acesso e direito sobre ele, jurisdicionalmente falando. Ele só poderia ter acesso àquela pessoa se depois do sacerdote que estivesse de plantão morresse. Então, como o nosso sacerdote é Jesus Cristo e ele não morre, a gente se esconde nesse refúgio. E esse refúgio é em virtude de quê? Entre outras coisas, da incredulidade. É muito forte a incredulidade, de tal maneira para a gente quantificar isso na nossa cabeça, que aproximadamente 1.200.000 pessoas morreram por incredulidade da bondade de Deus se manifestando, e isso foi tão grande que aproximadamente durante 40 anos, quase 90 pessoas morrendo por dia. A incredulidade, às vezes, é mais comum dentro de nós do que nós imaginamos. Há várias advertências, a carta aos Hebreus não é sozinha, mas tem lá na carta de Judas, por exemplo, uma incredulidade que, inclusive, pode ser progressiva, pode ser maléfica progressivamente falando, vai tomando conta como um verdadeiro câncer, um cancro dentro da nossa alma, onde a gente vai duvidando hoje e amanhã vai duvidando mais, até que chegar um ponto em que nós poderíamos abraçar a apostasia. Então, o autor aos Hebreus está tomando cuidado de alertar a vida da igreja, como ele disse lá no verso 11, nós que já corremos para o refúgio, devemos continuar, cada um de nós, individualmente, até o fim, mostrando a mesma diligência. Não dá para imaginar que as pessoas abraçam estas coisas andando. Tem duas cenas que são bem fortes no Antigo Testamento, que mostram que as pessoas, não dá para imaginar alguém andando. A primeira cena é quando as pessoas estavam no deserto e disseram a Moisés, será que não tinha espaço suficiente para a gente ser enterrado? E por isso Deus nos trouxe ao deserto para a gente morrer aqui? E aí Moisés diz, o que a gente vai fazer? Não tenho a menor ideia. É interessante que Deus aparece a eles, aproximadamente quase 6 milhões de pessoas, ou mais de 4 milhões, dizendo assim, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E a galera, então, começa a marchar, mas eu quero que você imagine a cena. O mar vermelho se abrindo, alguma coisa que nunca mais aconteceu. O máximo que aconteceu foi Pedro andando sobre as águas. Absolutamente não usual aquela maneira de Deus se manifestar. Aquele mar aberto sem ninguém segurar, ninguém sabendo até quando aquilo não vai fechar. Olhando para trás, e diz o texto assim, porque Faraó, depois Deus endureceu o coração de Faraó, e ele queima o chão, porque ele vai matar todo mundo. O que eu estou fazendo, liberando esse povo? Virei frouxo, vamos catar, vem todo mundo, os egípcios, e caíram matando em cima do povo de Israel. Então eles estão diante da frente dele de um mar vermelho, aberto, sem saber quando vai se fechar, e atrás dele Faraó vindo com sangue nos olhos. E diz o texto que a respeito de trás, então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Então, um anjo batalhando, não diz o nome, sei lá, anjo Miguel, Gabriel, algum deles lá que estava ocupado lá, e Deus disse, vai você mesmo. E ele disse, sim, senhor, volta para trás lá e não deixa o Egito chegar lá. E isso a galera conversando. E também, além do anjo de Deus, a coluna de nuvem se retirou de diante deles, porque ia adiante deles uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E essa coluna, que era a presença do próprio Deus, diz o texto lá de Êxodo, se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então Deus agora está dizendo a Moisés, fala você. Deus poderia chegar com aquela voz poderosa, atenção, povo de Israel. Não, ele diz, Moisés, fala você é o líder. Manda a galera andar aí, que eu vou segurar.
E o anjo de Deus vai lá atrás, e a coluna vai atrás, e Faraó queimando o chão em cima deles, querendo matar todo mundo, e Deus segurando. Agora eu fico imaginando, nesta cena, diante deles não usual, atrás, mais não usual ainda, o anjo de Deus e a coluna de nuvem, Faraó querendo matar todo mundo, e eles olhando entre as duas coisas, e Moisés, de repente, anunciando: atenção, aqui é da Airline Aeroporto, e nós dizemos a todos aqueles que estão presentes que, por gentileza, se encaminha depois do Mar Vermelho, àqueles que têm o plus, o pagamento, que têm prioridade, os idosos, mas vão com calma, se coloquem na ordem. Irmão, sai correndo, irmão, corre todo mundo, que vai morrer todo mundo aqui esse negócio. Eu nem sei quanto tempo vai durar esse negócio, corre, vamos embora. E eu fico imaginando aquela cena onde pessoas certamente eram escravos durante mais de 400 anos. Eu sei que tinha batata, tinha cebola, mas dava para comer, e nos últimos tempos Deus foi apertando cada vez mais através de Faraó, limitando a comida daqueles camaradas. Escravo, tinha gente doente, tinha gente enfraquecida, tinha gente velha que talvez dissesse: não dou conta, vai vocês. E aí eu estou imaginando, meu amigo, a galera segurando os velhos no colo, os pais pegando as crianças, achar as crianças lá, bora achar as crianças, todo mundo, a George aí, e corre, vai na minha frente, e aí um camarada pegando as galinhas, embora que tem que comer, o que faz? Não tinha galinha não, não tinha, porque eles não eram pecuaristas ainda, iam ser depois. Ele não tinha nada para dar para os animais no deserto. Então, fica imaginando a cena, corre porque Faraó está atrás e eu estou segurando. Não, aí eles vão literalmente andando, tranquilo, passando a mão naquela parede. Nossa, que coisa diferente. Deixa eu tirar uma selfie aqui para poder registrar, porque isso aqui não é... Nem olharam, irmãos. Nem deu tempo de imaginar o que estava do seu lado. O que estava atrás é morte e o que está na frente é vida. A única opção de quem olha para trás e vê que se ficar vai morrer é correr. Correr porque Deus disse para correr, mas vai um tempo em que Deus vai tirar a sua mão e a morte vai alcançar em quem ficar. Então, você consegue imaginar que essa esperança proposta, em vez de enterrar todo mundo lá no deserto, na verdade Deus dá uma esperança para eles, mas a esperança é para lançar a mão correndo e não andando, porque se andar, você tem um risco muito grande de morrer. Uma outra cena bem interessante, essa cena é curiosa porque o profeta Eliseu passa na casa de uma mulher rica em Sunem, por isso era chamada de Sunamita, essa evento lá em 2 Reis, conversa com o marido, que já era velho, parece que é a história de Zacarias do Antigo Testamento. Quando o anjo aparece e diz: eu vou dar um filho para vocês, Deus ouviu a oração, e aí Zacarias diz: tem certeza? Como é que é, irmão? Você está pensando que eu estou aqui, está de brincadeira? Estou vendo que eu não tenho nada para fazer no céu, não? Isso aqui, eu sirvo diante de Deus Altíssimo, meu amigo. Você vai ficar sem falar nada para você aprender. Então, não é conversa fiada. O anjo não tem tempo para isso, não. Então, no Antigo Testamento, eles conversaram entre eles, porque entenderam que Eliseu era um santo homem de Deus. E eles falaram assim: a gente não tem filho, então vamos construir um quarto aqui para o profeta. É muito bom a gente sempre atender bem aqueles que são santos homens de Deus. As pessoas com o dom da hospitalidade, que Deus deu à sua igreja, receberam anjos sem sequer saber. Aprenda na sua vida que Deus nunca dá nada a nós pensando somente em nós. Então, se Deus deu prosperidade, não é só o pastor, não. Eu entendo que se o pastor for crente e tudo certo, é para ser um santo homem de Deus. Os presbíteros, santos homens de Deus. Mas tem santos homens de Deus no nosso meio, irmãos. A gente tem que aprender a olhar para eles. Aprender a ter um coração atento àquilo que Deus nos ensina através dessas pessoas. E Eliseu era um homem desses. E aí Eliseu disse assim: vamos fazer o seguinte, eu vou retribuir a vocês e vou dar a vocês, vou orar para que Deus dê a vocês um filho. E aquela mulher, Sunamita, tem um filho, ela idosa e o marido idoso, percebe? É igualzinho a história de Zacarias. E aí nasceu o filho da velhice. Aquele filho da velhice, que está parecendo Jesus Cristo, aquele filho do menino nasceu, cresce, e um dia ele diz a vida de seu pai. Não deu nem tempo de ir lá no neurologista, na época, não deu tempo, a consulta estava lá marcada e tal, ele disse: ai, minha cabeça, caiu, ficou doente, e ele vai lá, bota dentro de casa e morreu. Filho da velhice, filho de uma promessa do profeta,
nem tinham expectativa mais e de repente tem para poder passar aquilo que era deles para outra pessoa, e o filho morre. Você já teve alguém que morreu? Talvez você está aí, né, Laurimele, seu Maurício, a gente encontra ele logo, logo. Eu não tenho pressa não, mas logo, logo a gente encontra ele. Eu tenho mais ovelhinha para pastorear, mas um dia a gente vai encontrar, a gente vai, isso é promessa, nós vamos nos encontrar no céu. Mas eu não sei se você perdeu algum parente, a agonia que dá. É um dia que parece que o céu se fecha. É um dia obscuro. Me lembro que depois da última prova que eu fiz, minha mãe doente, eu liguei para os médicos, para todo mundo, ninguém falou nada. Meu irmão me liga e diz, você vem? Vou. Pode vir, eu estava no seminário que a mãe morreu. O primeiro velório que eu fiz foi da minha mãe. É triste. A gente perde entes queridos que você fala, meu Deus, eu não tenho nada para fazer. E eu fico imaginando aquela mulher com essa angústia, ela velha, não tem mais nada. O que eu fiz? Atirei pedra em algum lugar, eu estou tratando bem o homem de Deus. Morreu a criança, o que faz agora com essa criança? Diz o texto que no desespero daquela mãe, ela manda preparar uma das jumentas e o moço para que corra até o homem de Deus. E o texto diz assim, então fez ela albardar a jumenta e disse àquele moço empregado dela, guia e anda. Dá para você imaginar aquele andar devagar? O menino estava morto. Guia e anda. E não te detenhas no caminhar, senão quando eu te falar, bora, anda, vai. E tem alguém, não olha para a direita, bora, eu preciso encontrar Eliseu. Corre, anda que o menino morreu. Quando tem morte envolvida, ninguém anda devagar, irmãos. Quando tem morte, a gente corre. Não precisa ser inteligente para perceber que essa caminhada até a direção do profeta Eliseu foi uma caminhada apressada, cercada de angústia, de inquietações. E com certeza aquela mulher ia perguntar para aquele homem, o que eu fiz? Eu nem te pedi um filho, você me deu e agora o filho morre. De longe o profeta Eliseu viu aquela mulher, a sunamita, chegar e diz a Geazi, seu discípulo, vendo-a de longe o homem de Deus. Lembra que eu disse que no Salmo, Deus conhece os soberbos de longe. A gente conhece o estado eventual das pessoas de longe. Diz o texto que eu fico imaginando Eliseu olhando, meu Deus, dá uma olhada naquela, alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque não é uma caminhada de férias, não é uma caminhada de quem está trazendo mantimento, não é uma caminhada com o coração em paz. Você vê, enxerga a angústia, a morte se enxerga de longe, irmãos. E Eliseu diz assim, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita, corre e vai ao seu encontro. E diz para ela assim, está tudo bem contigo? Está tudo bem com teu marido? Está tudo bem com o menino? Porque alguma coisa aconteceu com alguém por uma corrida tão angustiante como essa. Seu filho estava morto, o profeta viu a agonia, ordena a Geazi que corresse, e que não atrapalhasse a vinda daquela mulher até ele. Sabe o que impressiona? É a resposta daquela mãe a Geazi. A mãe que está vindo falar com o profeta, albardado no jumento, dizendo, não te detenha só se eu mandar, te apressa, anda. E agora Eliseu vem e manda agora a Geazi ao encontro, e aquela mulher, e Geazi faz aquilo que o profeta Eliseu disse. E aí, está tudo bem com você? Olha a resposta daquela mulher. Ela disse assim, está tudo bem. Não entendi. Se está tudo bem, por que ela está agindo daquela maneira? É porque ela não quer conversar com Geazi. Ela quer conversar com Eliseu. É por isso que ela falou, está tudo bem, tipo assim, sai da minha frente, velho, que eu quero falar com quem manda nesse negócio aqui. É o cara que deu a promessa, é ele que vai resolver meu problema. Ele é que tem poder da parte de Deus. Eu construí um lugar para um homem de Deus que é... Você, Jesus, sabe que o homem de Deus é ele. Eu não quero conversa com você. Está tudo bem, está ótimo. Vem, Eliseu, que eu quero conversar contigo. Eliseu é a última esperança daquela mulher. Independentemente do que acontece, quando existe morte envolvida, o que existe são pessoas correndo de maneira apressada, entendendo que à frente de nós existe vida. O povo de Israel, quando o Mar Vermelho se abriu, corre porque a vida está na frente de você. Aquela mulher sunamita, quando Geazi vem, não, está tudo bem, está ótimo.
porque eu quero conversar com Eliseu. O nosso Eliseu já veio, irmãos. Diz o texto na Bíblia que o véu se rasgou de cima a baixo. Literalmente, é Ele que está na frente de nós. E Ele diz, pode andar. E a gente, literalmente, com essa esperança que foi proposta, registrada no autor aos Hebreus, falando para pessoas que têm morte envolvida, aplicada por pessoas que equivocadamente atribuem a elas coisas que não são delas. Matar esse povo. São novos faraós. Sempre vai ter novos faraós. Não importa se eles são novos faraós estatais ou não, sempre nós teremos novos faraós. Diz a Bíblia que ainda não se manifestou o homem da iniquidade, um novo faraó, que ele vai ser contra tudo aquilo que se chama Deus, ele vai vir caindo matando em cima do povo de Israel, mas nós temos alguém que é semelhante a Eliseu, que tem vida, ele prometeu vida até nós, e as pessoas eventualmente vão perguntar, e aí, está tudo bem? A gente vai dizer, está tudo ótimo, eu quero falar com Jesus, ele é o novo Eliseu, é ele que tem que dizer para mim o que eu devo fazer. E a esperança proposta, diz o texto de Hebreus, que ele diz assim, lá no verso 19, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio. Se existe morte semelhante ao mar vermelho, que as pessoas atrás, Faraó queria matá-los, se existe morte como aquela mulher deixou aquele menino para trás, que morreu, a mulher sunamita e está indo em direção para frente, não se imagina deixar a morte para trás e caminhar, como se estivesse de férias, num momento, num paraíso, onde literalmente nós temos tempo para poder conversar. Não tem tempo. Irmãos, desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que insistentemente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo vai dizer aos Gálatas, quem são essas pessoas que estão impedindo vocês de correr a carreira cristã? A carreira cristã foi feita para ser corrida, não é caminhada cristã, é corrida, irmãos. Só que, sinceramente falando, eu não sei, cada um responde por si. Mas a impressão que dá é que quando você olha para algumas pessoas, parece que elas estão de férias, entendeu? Parece que elas estão em paz, tranquila, não tem morte atrás dela, sabe quantos dias elas terão de vida. E aí, literalmente, elas abraçam a proposta de vida como se elas tivessem muito tempo de vida. Nenhum de nós sabe quanto tempo de vida nós temos. Então, o que Deus está dizendo é que como é que a gente abre e abraça essa esperança proposta a nós? Primeiro, correndo. Não sei como é que você está andando com seu filho, mas tem gente que traz o filho que parece estar andando. É para correr, irmãos. Corre que o tempo está acabando. Corre que a ampulheta está andando. Corre que para frente tem vida e atrás tem morte. Corre para ensinar para o seu filho aquilo que precisa. Corre para aprender aquilo que é necessário. Corre para poder transmitir à vida das pessoas aquilo que você aprendeu. Corre a carreira cristã ajudando outras pessoas a correrem. Nós não fomos chamados para sermos indolentes, preguiçosos. Como o autor aos Hebreus diz, lá no verso 11, continue, nós desejamos, cada um de vocês, até ao fim, mostrem a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Porque no início da nossa caminhada cristã, nós corríamos. E com o tempo a gente vai se tornando preguiçoso. E tem gente que parece que está pior do que andando. Cada um responde por si, mas nenhum de nós foi chamado para não correr. Então, meu desejo é que você preste atenção se você está caminhando ou correndo. Se está caminhando, é melhor você rever a sua postura, porque se você ficar para trás, literalmente essa é uma das estratégias de Satanás. Ele tira alguém do rebanho e mata sozinho. Tem muita gente, as advertências não são poucas na Bíblia, nós não devemos ser como pássaro solitário no deserto e assim por diante. Muita gente que vai se isolando e começa a andar, vai morrer, irmãos. Quer que eu carregue no colo? Eu já disse, vou quebrar suas pernas, aí eu carrego para você parar de ficar andando e atrapalhando. Por quê? Porque a carreira cristã, mata aberto, tem que andar, porque atrás Deus está segurando a morte. Um dia Ele vai matar a morte, e a morte vai morrer. Isso! Mas até lá, a morte está insistindo atrás de nós, e é bom a gente andar. Porque na frente tem vida e o nosso Eliseu já veio. Segunda coisa, para a gente abraçar essa esperança, não é só correr, mas é para correr com absoluta segurança. Verso 13 diz assim, pois quando Deus fez a promessa...
quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus fez uma promessa lá atrás, no verso 14 ele diz, eu te abençoarei e te multiplicarei, lembra disso? Deus prometeu que de Abraão viria uma grande nação. Só que, eu não sei se você sabe, o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. E Deus, quando ele começou a trabalhar com Abraão, ele disse, saia da sua casa, porque era todo mundo idólatra. Então, com a mentira, todos nós estamos acostumados. A gente não está acostumado com a verdade. Tanto que é difícil a gente confiar que alguém fala e banca aquilo que está falando. Porque, normalmente, as pessoas, muitos de nós, às vezes, falamos e depois a gente repensa, não era bem assim. Então, eu fico imaginando Abraão vindo de uma família idólatra, acostumado à mentira, acostumado com palavra que não vale nada. Só de Deus prometer já era mais do que suficiente. Ele não precisava fazer mais nada, irmãos. Mas, entendendo a dificuldade do coração pecaminoso de Abraão, entendendo a debilidade da existência do coração de Abraão, Deus não precisava fazer mais nada, mas ele faz. Quando ele diz aqui que quando a gente quer resolver uma contenda, a gente jura por alguém maior do que nós. Então, não é assim? Vamos imaginar que alguém quer aplicar uma vingança, eu juro por Deus que eu vou... Não é assim? Ou alguém quer pagar uma dívida, não, irmãos, empresta um dinheiro que eu juro por Deus que eu vou pagar. E a gente fica tentando trazer algum sistema de segurança para cada um de nós, nas nossas relações, que demonstre para a pessoa que o que nós estamos falando, ela pode confiar que nós vamos executar aquilo. Então, o problema é que Deus não tem ninguém maior do que Ele. Então, Deus dizendo para o homem, eu juro por Deus, não, mas eu sou Deus, então eu juro por mim mesmo, só tem isso para fazer. Ele nem precisava, a palavra dele é a verdade, tudo que sai dele é essencialmente verdadeiro. Ele não precisava jurar por mais ninguém, porque só de sair dele é essencialmente verdadeiro, mas é como se ele dissesse aquilo que mais ou menos as crianças, quando estão entrando nos 6 anos de idade, elas dizem, isso é verdade, ele diz, é verdade verdadeira. Então ele está dizendo para Abraão, é verdade o que você está falando, é verdade verdadeira, pode confiar no meu taco, que eu estou falando é verdade. Então ele jura, sob pena de que se ele eventualmente não cumprisse aquilo que ele fizesse, jurasse, o que é que faz quando alguém, aí os advogados me ajudem, quando alguém promete que vai falar a verdade em juízo e mente. Quando alguém mente, que disse que prometeu que falaria a verdade em juízo e mente, quando ela está sob juramento, se eu não me engano o nome é perjúrio, está correto isso? Obrigado. Então, se Deus não cumprisse aquilo que ele prometeu, ele cometeria perjúrio contra ele mesmo. Isso não tem nenhuma possibilidade de acontecer. Mas é mais ou menos para Abraão assim, beleza, já que ele falou que, eu sei que ele disse que de mim haveria uma grande nação, mas depois ele disse que, não, Abraão, eu juro que vai ser uma grande nação. Tá bom, agora eu fiquei mais calmo, né? Porque daí Deus, sob juramento, ele diz a Abraão, se eu cometer perjúrio, que é impossível que isso aconteça, essa palavra não vai se cumprir. Então, Abraão ficou mais tranquilo. Então, ele poderia correr com absoluta segurança. Jesus Cristo sempre disse que aquele que confia em mim, aquele que coloca o seu coração em mim, ainda que morra, viverá. Ninguém que coloca a sua esperança em Jesus Cristo será literalmente frustrado. Então, Jesus Cristo é este que se coloca a cada um de nós como se nós fôssemos esse Abraão, demonstrando para nós que, de fato, a sua palavra é verdadeira. A gente deve descansar como Abraão descansou. Por quê? Porque Abraão enfrentou muitas dificuldades durante essa caminhada e ele podia correr, porque a palavra de Deus é verdadeira. Se ele falou, eu confio nessa palavra. Mas a segunda coisa não é só correr com absoluta segurança, é correr com paciência. Que interessante. Verso 15 diz isso lá. E assim, depois de ouvir a promessa e o juramento da parte de Deus, diz o verso 13, não tinha ninguém superior por quem jurar, ele jura por si mesmo, né? E aí no verso 15 ele diz, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Deixa eu dar alguns dados para a gente entender essa paciência na corrida de Abraão. Abraão, então, teria uma grande nação. Só que essa promessa feita a Abraão, ele tinha 75 anos. Como é que a promessa vai acontecer? Cara, eu vou morrer, mano, não dá mais. O que ele faz?
Ele vai ter uma com H, porque, bicho, Deus esqueceu, não sei, vai dar alguma coisa errada nesse negócio, não vai dar certo. Bicho. A conta não fecha. E quando Abraão tinha 86 anos de idade, nasceu Ismael, que não era o filho da promessa. 86 anos, velho. 11 anos depois. Eu fico imaginando, a promessa feita a Abraão, ele diz, então, mais ou menos, sabe quando você promete que vai comprar um chocolate, a pessoa diz, e aí, comprou? E aí, deu certo? Você trouxe? Lembrou de mim? E aí o filho fica falando 47 vezes para a gente não esquecer. Cara, eu já sei, eu já falei que eu vou comprar para você para ficar tranquilo que eu vou te dar. E ele fica falando, insistindo, porque parece que a gente sofre de amnésia da nossa alma. Tá, alguns pais sofrem mesmo, mas assim, nem quando a gente fala, a gente deve bancar. Então, eu fico imaginando, 11 anos depois, nasce Ismael e Deus diz para Abraão com 86 anos. Então, não é ele. Se coloca no lugar de Abraão. Difícil, né? Aí ele está correndo a carreira cristã. O que significa isso? Ele ainda continua colocando o coração dele diante de Deus. Ele ainda continua confiando em Deus. Mesmo que exista, entre aspas, num certo sentido, um período de silêncio, onde aquela promessa de fazer uma grande nação, estou com 86 anos, ih, rapaz, não vai dar nada isso aqui. Deus não se lembrou, não vai dar certo, esse negócio não vai funcionar. Vai ter que adotar alguém, porque por mim não vai vir. Aí, quando Abraão tinha 100 anos, nasceu Isaac. 25 anos depois da promessa feita a Abraão, nasceu o filho da promessa. 25 anos depois. A promessa que Deus fez, ele cumpriu. Tá, mas é um só. Ele falou que ia ser uma grande nação. Cara, eu vou morrer, não vou dar conta. E Abraão não parou. Ele continua correndo a carreira, na certeza de que o que Deus fala é verdadeiro, mas ele é paciente, esperando da parte de Deus o cumprimento das suas promessas. 60 anos depois da promessa feita, nasceram Jacó e Esaú. 60 anos depois. Essas crianças tinham 15 anos quando Abraão morreu com 175 anos. Quando, literalmente, Abraão morreu, ele tinha um filho, Isaac, e um neto, Jacó. Até lá, ele teve paciência. O que significa paciência? Eu já disse a vocês, mas repito, é a junção de dois termos. Ele é macros, que significa longa, timós, que significa paixão. Macrotimós significa longa paixão. É traduzido para nós por paciência. Um paciente é aquele que não perde a paixão. Um paciente é aquele que continua eternamente apaixonado. Dá para lembrar do camarada que foi casar, casou com Lia, mas ele gostava tanto da outra que ele trabalha 14 anos, irmão. Vai ter paixão assim em outro lugar na esquina, 14 anos. Mas alguém apaixonado, porque o olhar dele estava na guria lá, e ele está de olho naquela guria, ele foi enrolar. Vocês não me enrolam, não. É mais 7 anos, não posso trabalhar mais 20, mas eu quero aquela guria lá. E ele trabalha, por quê? Porque é um cara que estava apaixonado. Diz o texto que o coração dele era dela. O nosso coração é do nosso noivo. Ainda que ele demore, ainda que exista tempos de silêncio, tempos de obscurantismo, a perseguição aumente, e a impressão que dá é que Deus não está junto conosco, é para correr a carreira cristã com a absoluta convicção de quem falou, cumpre aquilo que falou, mas é para correr de um jeito, não é de maneira atabalhoada, não é para ser chamado como Faraó, que é aquele que literalmente prometia e não cumpria aquilo que prometia. Não é para andar de maneira desaquecida, com o coração esfriando. Afinal de contas, eu já orei por um monte de questões, coloquei diante de Deus, mas eu já estou com 15 anos de vida cristã, né? 20 anos, isso é coisa para os mais novos. Se você não quer viver, só tem um jeito de viver a vida cristã, que é macrotimós, eternamente apaixonado. Se você não quer viver eternamente a vida cristã, correndo a carreira cristã, proposta para nós, agora, de maneira aquecida no seu coração, então morre, porque seu lugar não é aqui, irmãos.
Só que eu não sei para onde você vai, porque para lá onde nós vamos é para vivermos eternamente com o nosso amor, aquele que o amado na nossa alma, que nós aguardamos, e ainda que ele nos leve, nós vamos viver eternamente na presença dele. E o que é que nós fazemos? Nós corremos como se fosse 100 metros, nós corremos como se a corrida começasse agora, nós corremos depois de 30 anos de vida cristã, e alguém olha e diz, nossa, como é que você aguenta? Você vem em reunião de oração, você continua orando, evangelizando, discipulando, falando da palavra, e parece que você se converter agora porque você tem sede. É porque eu tenho sede e fome do meu Senhor. Ele é o único que tem as palavras de vida, é Ele que tem a vida eterna, é Ele que foi adiante de mim, e eu estou eternamente apaixonado por Ele, e ainda que Ele fique em silêncio durante 40 anos, 60 anos ou a minha vida inteira, tudo que Ele tinha para me falar, Ele já falou na morte e na sua ressurreição, e agora eu aguardo com meu coração absolutamente aquecido, ainda que o céu se feche para a vida de cada um de nós, eu espero do meu Senhor, o meu amado, e eu vou andar na presença dele cada vez mais aquecido, aquecendo os meus irmãos na fé. Larga a mão de andar como se você estivesse andando frio na sua vida espiritual, como se você estivesse morto na sua vida espiritual, como se Deus não fosse alguém que cumprisse aquilo que prometeu. Se ele é macho para cumprir, então tenha confiança no seu coração, ele não precisa fazer mais nada, ele já deu todos os subsídios históricos para nós confiarmos nele. Se joga na presença de Deus, irmãos, corre a carreira cristã, anda como se estivesse correndo agora, anda como se fosse 100 metros, Deus vai renovar as suas energias. É assim que é para correr a carreira cristã, com confiança e com paciência, sem reclamar, sem murmurar, sem mimimi. Não está na hora, Deus esqueceu de mim. Ele já falou tudo que ele tinha que falar na morte e ressurreição. Se ele fez isso e ele diz, eu vou voltar, e eu digo, eu espero. Será que Deus vai encontrar fé na terra? A mim ele vai, de joelho orando, evangelizando, tomando um monte de perseguição em volta. Nem pode fazer o que quiser. Meu Senhor está vivo, a minha boca ninguém vai calar. É assim que Deus espera que a sua igreja ande. Como é que a igreja do Cruzeiro vai andar? Aquecida, irmãos. Eternamente apaixonados. E assim que é para andar. Quando o pastor Eliseu vier aqui, novo convertido, eu falo para ele, eu estou andando mais rápido do que eu andava como antes. Eu estou andando incomodando as pessoas, como eu disse que eu incomodava o conselho, mais ainda do que eu incomodava antes. Eu estou andando em todos os lugares onde a palavra de Deus está sendo aberta, mais ainda. Eu invisto em dinheiro, eu leio cada vez mais, eu faço curso, eu trabalho. Por quê? Porque eu quero aprender tudo aquilo que eu não aprendi na minha vida e tudo aquilo que eu posso aprender, me desgastando e me permitindo gastar em prol do evangelho do reino de Deus. É assim que um verdadeiro filho de Deus anda, eternamente apaixonado. É por isso que nós somos pacientes. Eita, coisa boa. Diz João que a respeito de Abraão, o vosso pai, alegrou-se por primeiro ver o dia, ele viu e se regozijou. Quando você vê a vinda de Jesus Cristo está bem longe de Abraão, tá? Diz a Bíblia que Abraão viu Jesus, o dia da crucificação, o dia da encarnação, o dia do ministério, ele viu de longe. E lá, muitos anos antes de Jesus Cristo, ele se alegrou. Sabe o que vai trazer alegria ao nosso coração? Jesus, irmãos. Não tem programação na face da terra que essa igreja faça que traga alegria ao nosso coração. Jesus. Por isso é que Pedro diz, a quem não havendo visto, a mais. Jesus. É Ele que deve trazer alegria ao nosso coração. E por isso, nós caminhamos para lançar mão da esperança proposta. Com convicção, mas com paciência. Significa com paixão. Deus que é a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, apaixonada. Deixa eu perguntar para você, você está apaixonado por Jesus? Por que essa tristeza na sua alma? Por causa das dificuldades. Eu sei disso. É para entristecer, mas nenhuma tristeza do mundo pode tirar a alegria que Jesus nos traz. Por isso é que a gente tem uma mistura de tristeza e alegria. Não vendo, mas vendo. Sendo pobre, mas possuindo tudo. Não tendo nada, mas abençoando as pessoas. É por isso. Não precisa escolher entre tristeza e alegria. Viva as duas coisas. Então a gente caminha para lançar mão da esperança correndo, com convicção e compaixão. Terceiro e último lugar, essa corrida deve ser uma corrida com convicção e compaixão, mas deve ser uma corrida até Jesus. Olha que coisa esquisita esse texto. Não sei quando, se você leu, você
prestou atenção nisso, mas quando eu li, é bem estranho. A única vez que aparece Jesus, a âncora da alma, é aqui. Nós temos vários símbolos mostrando a respeito do cristianismo e a relação do ser humano, do povo de Deus com Deus. Calma, já estou acabando, só estou bebendo aqui para eu empolgar aqui. Mas ele diz assim, no verso 19, olha que interessante, vê se não é estranho aí, vou ler de novo, com calma. A fim de lançar a mão da esperança proposta, verso 18, verso 19, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Não é estranho quando você lê isso, não? Uma âncora da alma que segue além do véu. Pensa num trem esquisito. A âncora, irmão, nós temos vários símbolos que demonstram a nossa relação. O símbolo mais conhecido do presbiteriano é a sarça ardente e o peixe, não é assim? Ou a estrela de Davi, né? Ou a aliança de sal, que eu gosto dessa aliança de sal, nos casamentos eu gosto de falar dela, né? Ou o arco, que não é o arco-íris, tem nada de íris, é só o arco-íris, é por conta nossa, né? E agora nós temos, é o único texto que aparece, uma âncora. Mas uma âncora deveria estar onde? No mar, não no tabernáculo e não no véu. Não tem nada a ver uma âncora com o véu, está muito estranho essa âncora, está no lugar errado. Está parecendo aquele texto lá do Antigo Testamento que a gente é como um pelicano no deserto. Um pelicano no deserto. O que o pelicano está fazendo no deserto, bicho? O pelicano tem que estar na água, entendeu? Pegou aí a moral. É muito estranho. Pelicano no deserto seria, na nossa linguagem, um peixe fora da água. Está totalmente fora de lugar. E o que uma âncora está fazendo além do véu? Parece que está fora de lugar. Esse é o ponto. Se você não estranhou, deveria ter estranhado. A grande questão é que Jesus é a nossa âncora. E a pergunta é, que linguagem é essa que ele está se utilizando aqui? É porque os barcos, naquele momento, precisavam se ancorar. E à medida que vinham as dificuldades, há muitos daqueles barcos que ainda não tinham inventado o leme, eles não conseguiam chegar até o porto. Então, o que é que se fazia, já que um barco precisava, era a vela, precisava chegar até o porto, e nós tínhamos aqui um monte de balanços. Nós tínhamos alguém que descia do barco e colocava a âncora naquele barco pequeno, e essa pessoa vai na frente, remando sozinha, para ela chegar até aquele porto, amarrar aquela âncora lá no porto, e depois vai puxando, vai puxandinho, devagarinho, até que o barco que vai sendo ligado nessa âncora vai sendo puxado. Mais uma, bora. E aí ele consegue, sem leme, encostar e todo mundo descer com segurança. Acontece que lá ainda existe hoje colunas que eram chamadas, essas pedras, literalmente onde colocavam aquelas cordas gigantes, de ancoria. Então, ou a âncora é colocada no bote para alguém ir na frente, essa pessoa que ia remando na frente era chamada, naquele momento lá, literalmente de precursor. Um precursor ia na frente porque o barco não conseguia chegar até o porto e ele ia remando sozinho, para ele colocar ou a âncora lá ou uma corda na ancoria. E agora ele está dizendo que Jesus é a nossa âncora. Isso faz todo sentido. Excelente imagem. No verso 19, nós temos por âncora da nossa alma, que está tendo um monte de ventos, nós não temos leme que dê conta de guiar o barco da nossa vida, porque nós não damos conta e nós vamos descobrindo com o tempo que nós não dominamos e controlamos da nossa vida absolutamente nada. A gente faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Eu queria ser químico, não consegui nem fazer inscrição no curso de química. Eu queria ser militar, estudei o primeiro ano no colégio militar, depois fui embora porque meu pai morreu. Tudo que eu tentei deu errado. Eu queria ser pastor. Agora, finalmente, vou ser pastor. O meu sonho era estudar na escola de Campinas, porque na minha cabeça, o único seminário que existia da IPB era em Campinas. Eu nem sabia que tinha mais seminário. Eu fui estudar em São Paulo. Tudo que eu pensei na minha vida, nada foi do jeito que eu imaginei. A gente não controla nada, irmãos. Para de ficar sofrendo por coisa que a gente não tem leme. Solta a sua vida, não solta a corda, solta na mão do precursor.
Porque diz o verso 19, a âncora da nossa alma, segure firme. Aí sim, ele penetrou além do véu, onde Jesus como precursor. Olha só que legal. Jesus foi remando na frente, irmãos. Jesus foi sozinho. Sabe por que ele foi sozinho? Porque para entrar no Santo dos Santos, lembra quem é que estava lá? Os arcanjos, uma asa tocando na outra, a arca da aliança embaixo, as tábuas da lei. Mano, para entrar ali tem que lidar com o arcanjo, ele não brinca em servir. Ou cumpre exatamente o que a lei está dizendo. Eu fico imaginando o arcanjo fazendo assim, morreu. Não, se ele virou ali já era. Aí Jesus era o único que podia. Quem de vocês me convence de algum pecado? Ninguém. E ele vai sozinho remando, ele morre a nossa morte, ele ressuscita, ele é o primeiro, ele é o primogênito, é o primeiro de uma raça que Deus está levantando de toda tribo, língua, nação e povo, onde gente de inumeráveis, incontáveis estarão no céu, mas todos eles precisam pegar a corda e a âncora e dar na mão de Jesus Cristo, e ele que vai lá na frente, ele ancorou além do véu e está lá agora puxandinho o nosso barco, e a gente não pode soltar mais dessa corda, porque se a gente soltar, ele é o único que pode conduzir com clareza e com firmeza e segurança a cada um de nós. Para quando chegar, assim como o seu Maurício, chegou o dia dele, ele repousou e descansou. E diz Apocalipse capítulo 14, verso 13, que para que descanse das suas fadigas, Deus leva e as suas obras os acompanham. E um dia vai chegar o nosso dia, mas não tenha medo dele, porque Jesus já foi na frente de nós. Ele está aguardando do outro lado. E ele está puxando a nossa corda. É bom você correr, porque a sua corda está sendo puxada. Das duas, uma. Se você soltar, eu não sei se é pior. Se soltar, não sei para onde você vai. Eu sei, eu só não quero falar, tá? Eu quero ser gentil aqui, né? Se soltar, vai ser ruim. Mas se segurar, a morte vai chegar. E eu não tenho problema dele. A única coisa que eu peço... Tem um filme que a gente assistiu, eu sei lá qual que é o nome do filme lá, mas uma das questões era essa, que as pessoas eram colocadas numa prancha, e todas elas eram amarradas, e alguma coisa acontecia, e eles iam sendo puxados, literalmente. Eles já sabiam que naquela prancha que tinha, era muito alta, quem caísse ia morrer. E eles iam puxando, eles sabiam que à medida que seriam puxados, o dia deles ia chegar. E o nosso dia vai chegar, e está tudo bem quando chegar. Desde que sejamos crentes. Desde que a nossa esperança seja abraçar essa esperança que foi proposta por Deus a cada um de nós. Para a gente correr com segurança, correr com paixão, mas correr para Jesus, aquele que é o âncora da nossa alma. Por isso a Raíssa fez, por conta desse texto aqui, uma tatu que é uma âncora. Jesus, a âncora da nossa alma. Ele foi na nossa frente, ele é o nosso precursor, e ele está lá aguardando, e a cada dia ele está puxando. Como eu estou vendo que meu dia está chegando, né, e eu não sei exatamente qual é, eu não quero andar, eu quero correr. Correr para estudar mais, correr para ler mais, correr para visitar mais. Por que eu vou visitar mais? Porque eu só tenho essa semana, mas nem sei se eu tenho essa semana. Bora visitar. Vou dar aula lá em Caldas Novas. Bora dar aula e leva a mulher junto, e vamos junto, e vamos estudar mais, e obrigo o seminarista a ler mais, leia mais, e vamos cutucar, todo mundo cutuca mais. Por quê? Porque é todo mundo para correr, porque o dia que ele chamar, aí eu estou de férias, irmãos. Aí você vai bater na porta e diz, abre a porta, maricão. E eu vou dizer, eu não abro não, eu não tenho nem a chave para abrir, nem esquece do meu nome. Eu estou de férias, nadando no rio, na água da vida, surfando, falando com a Trindade todo dia, relaxa, minhas obras acompanham, Deus faz o que Ele quiser com ela, estou lá no cordeiro, abraçado com o cordeiro. E aí, meu amigo, o que eu tinha para correr é para correr agora. Tudo que você tem para fazer é para você fazer agora. Fica aqui o meu desafio para cada um de nós e para você que nos acompanha pela internet. Deus diz no verso 19, verso 18, uma esperança proposta a cada um de nós, que ela deve ser absorvida e deve ser abraçada correndo, com segurança e paixão, até os braços do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso precursor, âncora da nossa alma. Não sei como é que você está andando, mas eu espero que você corra. Não sei como é que você está correndo, mas espero que seja com convicção. Não sei como é que você está correndo, mas eu espero que você seja uma pessoa apaixonada. Porque depois de anos de vida de casado,
Se você olhar para sua mulher e começar a enjoar da cara dela, vai ter alguma coisa estranha, velho. É bom você ser uma pessoa eternamente apaixonada por sua esposa. Não é só paixão de namorico de começo, não. É a cada dia mais apaixonada, irmãos. Porque Jesus é nosso noivo e é para Ele que nós estamos indo. Como é que você está andando na sua vida cristã? Ainda tem paixão aí dentro? Porque se não tem paixão, a gente está indo para o céu fazer o quê? Se a gente está indo lá para viver com o nosso noivo, finalmente, num casamento consumado. Vamos ficar de pé? Rômulo, não está com as crianças aí? Dá para vir orar por nós aqui? Rômulo, consegue vir, né? Rômulo não está aí. Aproveita, Rômulo, que as crianças não estão aí, né? Vamos orar. Que Deus ajude a todos nós a lançarmos mão da esperança proposta. Essa igreja correndo com confiança e paixão para Jesus, a âncora da nossa alma. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra que nós ouvimos da Tua parte nessa noite. Deus, nos ajuda, Deus, a continuarmos na nossa caminhada. Amém. Deus, a termos sempre viva no nosso coração essa esperança, Deus, Amém. de um dia nos encontrarmos com o Senhor. Amém, Deus. A esperança, Deus, que só foi possível porque o Senhor foi na nossa frente, porque o Senhor morreu no nosso lugar. Amém, Deus. Porque o Senhor derramou o Teu sangue para nos perdoar os pecados, para nos livrar da morte. É verdade. Deus, obrigado, porque o Senhor é nosso precursor, Amém. porque o Senhor é a âncora da nossa alma. Amém, Deus, Jesus. muitas vezes os ventos vêm, as intempéries da vida, Deus, as dificuldades, Deus, mas obrigado, Deus, porque nós estamos seguros nas Tuas mãos. Amém, Jesus. Porque o Senhor mesmo disse que as Tuas ovelhas viriam até o Senhor e das Tuas mãos ninguém as arrebataria, Amém, Pai. Jesus. Obrigado porque a nossa segurança não está em nós, mas está no Senhor, É Pai. verdade. Que o Senhor sustente a nossa vida, que o Senhor sustente, Deus, os nossos corações, sustente a nossa esperança, Deus, no Senhor, Pai. É verdade. Que nós possamos renovar as nossas forças, Amém. possamos renovar, Deus, os nossos afetos, renovar a nossa paixão pelo Senhor a Amém, cada dia. Jesus. Amém. Nos fortalece, Deus, porque muitas vezes o dia a dia faz com que a gente vá esfriando, Deus, na fé, esfriando os nossos corações. É verdade. Não deixe isso acontecer, Pai. Nos Tem aqueça. misericórdia, Deus. Obrigado porque essa palavra de hoje veio aquecer o nosso coração. Amém, Jesus. Veio nos fazer pensar, Deus, naquilo que nós precisamos melhorar a cada dia. Amém. Muito obrigado, Deus. Continue abençoando a vida do reverendo João Geraldo, Amém, para que o Senhor sempre use ele, Deus, como instrumento nas Tuas mãos para falar à Tua igreja, É Pai. verdade. Que assim seja, Deus. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso precursor, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que enviou Jesus, e o Espírito de Deus, que é mantido como penhor, estejam com vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém.